Let us read chapter 43 of Ezekiel, Vamos ler o capítulo 43 do livro de Ezequiel, verse 10. versículo 10. Son of man, describe the temple to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities, and let them measure the pattern. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. If they are ashamed of all that they have done, make known to them the design of the temple and its arrangement, its exits and its entrances, its entire design and all its ordinances, all its forms and all its laws. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Write it down in their sight, so that they may keep its whole design and all its ordinances and perform them. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. This is the law of the temple. The whole area surrounding the mountaintop is most holy. Behold, this is the law of the temple. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Now, I think we all have some impression about the temple of Ezekiel. Acho que já temos todos uma impressão desse templo descrito aqui em Ezequiel. So let me try to explain, if it's possible. Eu vou tentar explicar, se possível. Now, first, we have to talk about dimension. Inicialmente temos que falar a respeito das dimensões. Because that's one of the reasons why some of Bible scholars couldn't believe that this temple is literal. Porque essa é uma das razões pelas quais aqueles rabinos da antiguidade não conseguem compreender e aceitar que essa é uma descrição literal. So let's turn to chapter 42 Vamos abrir no capítulo 42, and verse 15. versículo 15. Now, when he had finished measurement of the inner temple, he brought me out through the gateway that faces toward the east, and measured it all around. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. He measured the east side with a measuring rod, 500 rods by the measuring rod all around. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. He measured the northern side, 500 rods by the measuring rod all around. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. He measured the south side, 500 rods by the measuring rod. Mediu também o lado sul, 500 canas. He came around to the west side and measured 500 rods by the measuring rod. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. All right, now this is dimension of the outer court. Então essas são as dimensões do átrio exterior. It is 500 rods times 500 rods. As dimensões são 500 canas por 500 canas. Now, if you read chapter 41, Se você ler o capítulo for 41, chapter 40, o capítulo 40, now you will find that one rod or one reed equal to 6 cubits. você vai descobrir que cada cana ou cada vara, ela corresponde a 6 côvados, ou 6 cúbitos. So, all right, now we try to find out whether this dimension compare with today's Temple Mount. Então nós podemos agora tomar essas dimensões e ver se elas são compatíveis com aquela região do Monte do Templo. Now, today, if we visit Temple Mount, Hoje, se visitarmos aquela região do templo, do Monte do Templo, there are 2 mosques there. existem 2 mesquitas ali. However, the foundation is still the same. Mas, no entanto, o fundamento é o mesmo. It's a rectangular one. É uma fundação retangular. So it is very large. It's very large complex. É um complexo, uma região muito ampla. Now, from the east to the west, it's about just one second. From the east to west, Do leste ao oeste, you can have 5 football fields. você pode colocar justapostos 5 campos de futebol. From the south to the north is about 6 football fields. E do sul para o norte são cerca de 6 campos de futebol.
So if we do simple calculation, that means the whole complex equivalent to 30 football field today. Então, se a gente fizer um cálculo simples, a gente vê que aquela área do templo corresponde a cerca de 30 campos de futebol de hoje. So since you are all lovers of football, so you can imagine how big is that temple complex. Uma vez que todos vocês amam futebol, você já consegue até imaginar o tamanho daquele complexo do templo. However, this temple is called the temple of King Herod. Na realidade, esse templo ele é conhecido como o Templo do Rei Herodes, Based on the temple of Zerubbabel. que foi baseado no templo de Zorobabel. Now, in the time of Zerubbabel, Na época de Zorobabel, the temple complex is 500 times 500. o complexo do templo era de 500 por 500 500 cubic and times 500 cubic. cubits. Now it's cubit. Ok. Então as dimensões eram 500 côvados por 500 côvados. So later it was King Herod tried to expand that complex. Posteriormente foi o rei Herodes que tentou expandir aquela região, aquele Now you complexo. know Eastern Wall can always fixed. Então a parede ocidental ela ficou sempre no mesmo lugar. You cannot move it Você não pode mover aquela because parede, you aquele muro, see the Kidron Valley just down there. porque você percebe que o Vale de Cedron está bem ali. So only one way to expand is either north or west or south. A única maneira de você expandir aquela região seria para o leste, para o oeste, para o norte ou para o sul. So now the King Herod really feel the dirt to a north and to a west and to a south. Então o rei Herodes, na realidade, ele fez um aterro na direção do norte, na direção do oeste e na direção sul. So that's why it is called the Temple of Herod. É por isso que ele é denominado do Templo de Herodes, Because actually this temple was beautified by King Herod. que de fato aquele templo ele foi embelezado pelo rei Herodes. So first thing he did is to expand the area Então a primeira coisa que ele fez foi expandir aquele platô and double it. e dobrou de tamanho. So strictly speaking, today's whole area of the Temple Mount is just 500 cubit times 500 cubit and times 2. Então, na realidade, aquela área do templo hoje, ela corresponde a 500 côvados por 500 côvados vezes 2. So anyone who have visited Temple Mount, Qualquer um que visitar a área do templo, you know that's Monte do complex. Templo. You know that Temple Mount is limited. então você consegue observar que aquela área do templo, You see, do Monte do Templo, é bem limitada. the area is already fixed. A área já está delimitada, já está fixa. Now, very ironic thing is this. Uma questão irônica é a seguinte. You know, today people go to the Wailing Wall to weep Então, hoje as pessoas vão até o Muro das Lamentações para chorar, lamentar. because ali. they believe that that's part of a Solomon temple. Porque eles acreditam que aquele Muro das Lamentações é parte do Templo de Salomão. Unfortunately, it's not true. Infelizmente, não é verdade. Because King Herod really moved the western boundary further. Porque, na realidade, o rei Herodes, ele moveu aquele muro que está no oeste um pouquinho para frente. So today's western wall of temple was no longer the wall which belonged to Solomon. Então, aquele muro das lamentações, ele não é originalmente o que pertencia ao Templo de Salomão. So the original wall must be inside. Now today is further west. Então, o muro original, ele fica mais para dentro, na direção do leste. So O don't de hoje fica mais para o oeste. So don't tell Jewish people. Então, não vá falar isso para os judeus. Actually, they go there and weep for nothing. E porque, de fato, eles estão indo lá lamentando por You know, nada. they put the paper, slip of paper in the hole. Eles colocam aquele papelzinho dobradinho ali na fenda They thought this part of Solomon das pedras, temple. eles achando que aquilo ali era parte do Templo de Salomão. Actually, it was not. Na realidade, não é. So archaeologists Então, os arqueólogos, try to find original 5 times 5 times. eles tentam, então, localizar ou locar onde é que está aquela região de 500 côvados por 500 côvados vezes 2. And this archaeologist actually is a Christian, very good evangelical. E esse arqueólogo em particular, ele na realidade é um cristão, um bom cristão. So his name is Ridmir. O seu nome é Ridmir. So now we call that Ridmir Square. Então, hoje, aquela região chamada da praça ou do quadrado do Ridmir. So if you go that square, Se você vai até aquele quadrado ali, now aquela you know praça, that's original
Solomon complex. Ali você vai ter certeza que é o complexo original que foi edificado por 500 Salomão. cubic and 500 cubits. É 500 côvados por 500 côvados. Now, how do we know? Como é que nós podemos ter So the certeza? discovery is very interesting. Então essa descoberta foi muito interessante. So you know that today there is 2 mosques there. Você sabe que hoje há 2 mesquitas ali. You have a Golden Dome Mosque. Você tem aquela mesquita do Domo Dourado. So there are a platform to support that mosque. E existe ali uma infraestrutura para poder apoiar aquela mesquita. So that platform actually support the mosque is there. Então a plataforma onde está apoiada aquela mesquita está ali. So if you go to the northwestern corner Se você for para o canto noroeste of that platform, daquela plataforma, you come down from the stairway. você desce as escadas, So then you find that corner. você vai chegar naquela quina. And very interesting. E é muito interessante. Now, only archaeologists, they know what happened. Somente os arqueólogos conseguem decifrar o que aconteceu. They immediately know the arrangement of the stone. Imediatamente eles conseguem perceber qual que era o arranjo daquelas They pedras. found some ancient stones. Encontraram algumas pedras antigas Should belong to the time of Solomon. que de fato deveriam datar da época do período de Salomão. But the interesting thing is this. Mas a coisa mais interessante é a seguinte: And these stones, when they line together, então quando eles alinham aquelas pedras juntas, theoretically, they teoricamente, should parallel to the platform. elas deveriam estar alinhadas paralelamente àquela plataforma. But no, Mas não. you discover it's different direction. Você vai observar então que está numa orientação And you diferente. find that the line is parallel to eastern wall. Na realidade, o alinhamento ali é paralelo ao muro que fica ao oriente. So they measure the distance E eles medem aquela distância from that corner to the eastern wall, daquela quina ali até o muro oriental. 500 cubic. 500 côvados. So archaeologists have found the original Solomon Square. Então significa que os arqueólogos de fato encontraram aquele muro que fazia parte do quadrado ou da praça da época de From Salomão. that corner all the way to the eastern wall. Daquela quina até o muro que fica ao oriente. But then you can imagine, if you look for that square, Mas se você procurar aquele quadrado ali, so you have to go to the outside of the wall. você tem que ir para além daquele muro. You have to go to Kidron Valley. Você tem que ir até o Vale de Cedron. And then very interesting. E é muito interessante. Now, if you really walk from that corner all the way to the wall, Se você então caminhar daquela quina ali até o muro 500 oriental, cubic, serão 500 côvados. and then archaeologists want to find out Então os arqueólogos querem descobrir what happened in that location if you go to the valley. o que de fato existe ali se você descer naquele ponto até o profundo do And vale. then they found some stones there. E aí eles foram lá e descobriram algumas pedras. Look like a foundational stone. E pareciam como pedras de fundação. But that stone is not in the time of King Herod. Mas aquelas pedras não eram da época do rei Herodes. Can trace back to Persian time. Na realidade, elas se remontavam à época do período persa. So now that means that definitely this part of Solomon Square. De fato, aquilo garantiria então que faria parte da estrutura pertencente àquele quadrado da época de Salomão. Now only one thing left. Apenas uma coisa foi deixada. Along the wall, you travel south. Se ao longo daquele muro você caminhar na direção sul And you measure 500 cubes e você medir 500 côvados, and see what happened with the wall. e aí você vai observar o que aconteceu naquele muro. And they discover something very interesting. E eles descobriram algo muito interessante. Now you find that actually about around 500 cubes, Eles descobriram que ao longo, depois de caminhar 500 côvados, and you find these two walls not a one piece of wall. eles descobriram então que aqueles 2 muros não são contíguos, não são uma coisa única. Somehow with a slight angle different. Eles observaram que existe um pequeno ângulo entre elas. So here you find a vertical line. Você encontra então uma linha vertical aqui, From that vertical line e daquela linha vertical to the point of that Persian stones. até o ponto onde eles encontraram aquela pedra da época do Império Persa, Exactly 500 cubits.
Eles medem então e descobrem que tem exatamente 500 côvados. So it is a wonderful discovery. É uma descoberta So maravilhosa. today, archaeologists is able to tell us roughly how big was the temple site of Solomon. Então hoje os arqueólogos conseguem dizer com certa precisão quão grande eram as dimensões daquela área que continha o templo de Salomão. 500 times 500 cubits. 500 por 500 côvados. Do you understand? Vocês entendem? So that's the original square, original temple square. Ou seja, aquilo ali seria aquele quadrado original onde estava o templo. Now later, it was King Herod who expanded and doubled the area. Mas posteriormente foi o rei Herodes quem expandiu e dobrou aquela área. So you know this side and that side that did not belong to Solomon's Square. Então você já entende então que a parte sul, a parte oeste, a parte norte não pertenciam originalmente ao templo de Salomão. Something additional in the later time. Algo que foi acrescentado em tempos posteriores. But now, according to what we have read here, Mas agora, de acordo com o que lemos aqui, do you know according to the measurement here, mas segundo a medida que está aqui, how big is dimension of that outer court? quão grandes seriam as dimensões daquele átrio exterior? 500 rods times 500 rods. 500 canas por 500 canas. Do you know what does that mean? O que significa isso? One rod or one reed equal to 6 cubits. Uma cana equivale a 6 côvados. So in one dimension times 6. Então significa que em uma daquelas dimensões você tem que multiplicar por 6 Now ainda. for the whole thing is 6 times 6. Então para toda aquela área agora será 6 vezes 6. So 36 times larger than Solomon Square. Ou seja, a área agora é 36 vezes maior do que a área original do Templo de Salomão. In another word, Em outras palavras, with the temple square in the temple of Ezekiel, então o templo da época de Ezequiel, you know how big it is? sabe quão grande ele é? 540 football fields. 540 campos de futebol. Now, remember, this whole Temple Mount only 30 football fields. Então, originalmente, aquela área do Monte do Templo só tinha uma área equivalente a 30 campos de futebol. Can you believe that this is literal or not? Você acredita, então, que essa descrição aqui é literal ou How não? can you put a temple on the Temple Mount? Como é que você pode colocar um templo dessas dimensões naquele monte do templo? So people think this, we can only spiritualize it. E as pessoas vão, nós só podemos espiritualizar isso aqui. We cannot take it literal. Não podemos tomar isso de maneira literal. All right. Muito bem. Then, how big is this temple site? Então, quão grande é essa área desse templo aqui? Now, today, if you visit Jerusalem, Hoje, se você visitar Jerusalém, you have the old city and new city. você tem a cidade velha, a cidade antiga e a cidade New nova. city is 7 times than the old city. E a cidade nova é 7 vezes maior que a cidade velha. Western new city belong to the Jews. Então, aquela região ocidental pertence aos judeus. Eastern Jerusalem belong to the Palestinians. A região oriental pertence, então, aos palestinos. That's what happened today. É o que acontece hoje. So very interesting. É algo muito interessante. If you really want to know how big is the temple site given for the temple of Ezekiel, Se você quiser entender e compreender quão grande é a área do templo que é descrita aqui em Ezequiel, if you measure the area of old city, se você medir toda a área da cidade velha, that's easy to do, right? You can do it because there you have a wall. então é muito fácil fazer porque você tem um muro em volta, né? So within the wall, you know how big is the area. Então se você medir aquela área no interior daquele muro, dos muros, It's exactly the area of the temple site here. é exatamente a área do templo descrito aqui em Ezequiel. You know, within the city, you have Temple Mount. Então dentro da cidade você tem um monte do templo. But now you cannot put the temple in the Temple Mount. Mas você não consegue colocar esse templo aqui sobre aquele monte do templo que está lá. So you need a mountain big enough like old city. Você precisa de uma montanha tão ampla quanto a dimensão da cidade velha de hoje. Do you understand? Você entende? So that's the reason we have a problem. É
por essa razão que nós temos um problema. If literally you put the temple of Ezekiel upon the Temple Mount, it's too small. Se você It's too tentar, big, too big. se você tentar colocar o templo de Ezequiel no monte do templo de hoje, ele vai simplesmente ser grande demais. Unless something happens. A menos que algo venha acontecer. Now, don't wait for archaeology to tell us anything. Nós não precisamos que os arqueólogos nos falem nada. Now, we need the Word of God to tell us something. Mas nós precisamos que a palavra de Deus nos diga algo. Now, today, people cannot believe that now this is real temple site. Hoje as pessoas não podem acreditar que essa descrição aqui é uma descrição real, física. Because they don't know their Bible very well. Isso eles fazem porque não conhecem a Bíblia bem. If they know their Bible very well, Se eles conhecessem muito bem as suas Bíblias, and they immediately see that that's possible. imediatamente eles teriam visto que é possível. Now, how? Why? Mas como e por quê? Now, first, let us read Isaiah chapter 2, Inicialmente vamos ler Isaías capítulo 2, verse 2. versículo 2. Now it shall come to pass in the latter days Nos últimos dias acontecerá that the mountain of Lord's house, que o monte da casa do Senhor, which means Temple Mount, que significa o monte do templo, shall be established on the top of the mountains, será estabelecido no cimo dos montes and shall be exalted above the hills. e se elevará sobre os outeiros. In another word, Em outras palavras, something happened. algo terá acontecido. Temple Mount is higher than all other hills around. De tal forma que o monte do templo será mais alto que os demais montes ou colinas ao redor. But you know it is not true today. Mas você sabe que isso não é verdade hoje. Because Mount of Olives is much higher than the Temple Mount. Porque o Monte das Oliveiras ele é mais alto que o monte do templo. But what happened? O que aconteceu então? What happened? Finally, the Temple Mount became higher than all the mountains. O que fez então com que o templo do monte fosse então mais alto que os demais montes ao seu redor? Now, the answer is very simple. A resposta é muito simples. If you go to the Bible, Se você lê a Bíblia, when you have the seventh vial, quando você então tem a terceira taça, there will be The sétima taça. there will be global earthquake, haverá aquele terremoto em escala global. and even city of Jerusalem will be broken into 3 pieces. E até a cidade de Jerusalém será partida em 3 pedaços. And what happened to that? O que aconteceu ali? So, brother, now Irmãos, you have to study another portion of the word, Você vai ter que estudar então outra porção da palavra. and that is Zechariah chapter 14, E isso está lá em Zacarias capítulo 14, verse 3. versículo 3. Verse 4. Versículo 4. In that day, his feet will stand on the Mount of Olives. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. He definitely means our Lord, Os seus pés se refere aos pés do nosso Senhor aqui, which faces Jerusalem on the east. que está defronte de Jerusalém para o oriente. And the Mount of Olives shall be split into 2, O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, from east to west. para o oriente e para o ocidente. Now, today, if you visit Jerusalem, Hoje, se você visitar Jerusalém, especially you visit the Mount of Olives, especialmente se você for ao Monte das you'll Oliveiras, find a fault there. você vai encontrar uma falha geológica ali. How do we know? Como é que nós sabemos? Because many years ago, people tried to build a 5-star hotel there in Mount of Olives. Porque há alguns anos eles quiseram construir um hotel de 5 estrelas no Monte das Oliveiras. So now they try to study what happened to the soil. Então eles tentaram fazer a sondagem. And they discover to the east of west there's a fault line there. Eles descobriram que na direção leste-oeste havia uma falha geológica. So any earthquake Qualquer terremoto will split the Mount of Olives into 2. dividiria o Monte das Oliveiras em 2 partes. Now, brothers, Irmãos, if our Lord is the glory of God, se de fato o nosso Senhor, como Ele é a glória when de his Deus, feet upon the Mount of Olives, quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, think about it. pense, Just touch that fault line. apenas ao tocar aquele monte, And then immediately the Mount of Olives split into 2. imediatamente o Monte das Oliveiras se dividirá em 2. And Mount of Olives shall making a very large valley. E haverá um vale muito grande. Half of the mountain shall move toward the north, Metade do monte se apartará para o norte and half of it toward the south. e a outra metade para o sul.
Then you shall flee through my mountain valley, Fugireis pelo vale dos meus montes, for the mountain valley shall reach to Azal. porque o vale dos montes chegará até Azal. Yes, you shall flee. Sim, fugireis. As you fled from earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. So now you understand. Agora você entende. Because when the glory of the Lord returns, Porque quando a glória de Deus retornar, when his feet are upon the Mount of Olives, quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras, the glory really shake the whole mountain. aquela glória vai fazer com que aquele monte todo Split trema into two. e vai ser dividido em dois. Now people have to flee away from it, E as pessoas vão ter que fugir dali, just like flee from the earthquake. assim como fugiram do terremoto. So what happened O que aconteceu? was equivalent to the earthquake. O que aconteceu foi semelhante a um terremoto. It is earthquake which make these split the mountain into two. Foi um terremoto que separou e dividiu aquele monte em duas partes. Do you understand? Vocês entendem? And more than that, Mais do que isso. verse 10. Versículo 10. Because of that earthquake, Por causa daquele terremoto, all the land shall be turned into plain from Geba to Rimmon, south of Jerusalem. toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao Think sul about de Jerusalém. Originally it was a hill. Inicialmente aquilo ali era um monte. Now it become plain. Agora se tornou uma planície, um vale. That's what happened to the earthquake. Foi isso que o terremoto ocasionou. And Jerusalem shall be raised up. E Jerusalém será exaltada And inhabit in her place from Benjamin's gate to the place of first gate and the corner gate and so on and so forth. e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta e assim por diante. And from the word of God, E por meio da palavra de Deus, because of that earthquake, por causa daquele terremoto, some hill become plain algumas daquelas colinas se tornarão vales and Jerusalem raised up. e Jerusalém será elevada. So immediately you can imagine how the Temple Mount being lifted up. Você consegue imediatamente imaginar como o monte do templo será elevado. Today is lower than Mount of Olives, Hoje ele está abaixo do Monte das Oliveiras, but on that day mas naquele dia it's higher above all the hills. ele será mais alto que as demais montanhas. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, because of earthquake, por causa de um terremoto, not only Temple Mount become bigger, it become higher, não apenas o monte do templo se tornará mais elevado, also become bigger. mas também se tornará mais amplo. For that reason, Por essa razão, the law of temple is this. a lei do templo é a seguinte: Eventually you see that temple is in the top of the high mountain. você verá que o templo estará no topo daquela montanha alta. Do you see that? Vocês percebem When the isso? glory of God come return, Quando a glória de Deus retornar, a miracle happens. um milagre acontecerá. Remember, Lembre-se, if the earthquake happened to Mount of Olives, se ocorrer de fato um terremoto ali no Monte das Oliveiras, now Mount Moriah and Mount Olive is just parallel to each other. então o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras são paralelos. These are two mountain ranges São duas cordilheiras, from south to cadeias de north, montanha, from south to north. que vão da direção norte e sul. Now in between is a valley. Entre os dois há um vale. Think about it. Pense nisso. Exercise your common sense. Exercita o seu bom senso. If something happened to Mount of Olives, Se algo acontecer ao Monte das Oliveiras, you see the center of the earthquake so near. o epicentro daquele terremoto é tão próximo. So if somehow the Mount Olive being split into two, Então, de alguma forma, o Monte das Oliveiras for dividido em dois, you can imagine você pode imaginar, Mount Moriah o Monte Moriá, must be twisted ele vai ter que ser torcido. in some way. De alguma forma. Definitely, it's no longer the same anymore. De alguma forma não será o mesmo. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos e irmãs, here we know that at the end days, nós vemos que nos dias do when fim, the Lord's feet upon the Mount of Olives, quando os pés do Senhor tocarem no Monte das Oliveiras, something happened. algo acontecerá. And you discover a temple mount, the temple mount getting higher and getting bigger, Você vai observar que o Monte do Templo se tornará mais elevado e mais amplo, as big as today's old city. tão grande quanto as dimensões da cidade velha And hoje. then Messiah who built the temple, Então o Messias que edifica esse templo, with one breath, it's done. com apenas um sopro estará tudo pronto. So when he returned, Quando ele voltar, that
temple is being built aquele templo terá sido edificado by Messiah. pelo próprio Messias. And then the glory of God comes from the east. Então a glória de Deus vem do Oriente. And if you remember, you still remember that picture. Se você ainda se lembra daquele quadro. So now how glory enter into the eastern gate. Como de fato a glória de Deus ela entra pelo And portão oriental. then the gateway in the inner court. Ele entra então por aquele caminho até o átrio interior. Then the altar, Então ele chega até o altar. then holy place, Então chega ao lugar santo. then holiest of E holy. então no Santo dos Santos. Now, brothers, E agora, irmãos, in holiest of holy, no Santo dos Santos you see the glory of God. você verá a glória de Deus. That's how glory of God returns. Foi assim que a glória de Deus, é assim que a glória de Deus retornará. So you understand. Então você compreende? This should not have any problem. Isso não deve trazer qualquer If you problema. believe the word of God. Se você crê na palavra de If Deus, the Lord said, now this dimension of the temple, então o Senhor disse que essas são as dimensões do templo. even beyond our É imagination. muito além da nossa imaginação. But we ought to believe that it must be so. Mas nós temos de crer que é assim. As to how, Como? we do not know. Nós não sabemos. But by the hints from the word of God, Mas pelas dicas que a palavra de Deus nos dá, we know that at the very end, nós sabemos que lá no fim now there will be an earthquake. haverá um terremoto. Remember, Lembre-se. this is a very, very important thing we have to remember. É algo muito importante de que nós devemos nos lembrar. So, let us, then we know that Então nós sabemos que, even this dimension is so big, mesmo que essas dimensões sejam tão grandes, it must be a real temple. tem que ser um templo It físico, must be a real. material temple. É um templo material. Now, with that temple, Com este templo, you can derive some spiritual meaning. você consegue então derivar significado espiritual. Because that's something to do with the building of the church. Porque isso tem algo a ver com a edificação da igreja. A blueprint of the church building according to God's design. É uma planta, né, um projeto da igreja segundo o projeto de But Deus. you have to learn its facts. Mas você tem que conhecer os fatos. You have to understand its design. Você tem que compreender esse You projeto. have to know its arrangements. Você tem que entender os arranjos. You have to learn the exit and entrances. Você tem que conhecer as entradas e as saídas. You have to study the form, Você tem que estudar a forma, ordinances, as ordenanças, and also the law. mas também as leis. Now, let us mention one law. Vamos mencionar uma lei. That's actually already given in chapter 43. Na realidade, essa lei já nos foi dada no capítulo 43 Now let us de read Ezequiel. it. Let us read it. Vamos ler. Verse 12. Versículo 12. This is the law of the temple. Esta é a lei do templo. The whole area surrounding the mountaintop is most holy. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Behold, this is the law of the temple. Eis que esta é a lei do templo. Brothers, Irmãos, if you only read this, probably you do not understand se it. você ler apenas esse versículo, talvez você não vá compreender. So let us read the chapter 40, Vamos ler o capítulo 40. verse 2. Capítulo 40, versículo 2. In the visions of God, he took me into the land of Israel and set me on a very high mountain. On it, toward the south, was something like the structure of a city. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. Do you see that? Você vê The isso? temple of Ezekiel is in the mountaintop. Então, o templo de Ezequiel está no topo do monte. And the city of Jerusalem becomes in the south. E a cidade de Jerusalém, ela vai para o sul. What O happened? que aconteceu? If you visit Jerusalem, Se você visitar you Jerusalém enter into the city, e você entra na cidade, and then Temple Mount is part of the city. e o monte do templo é parte da cidade. So temple and the city was one. Então o templo e a cidade eram uma coisa só. São uma Brothers coisa and só. sisters. Irmãos e irmãs, Now what happened? o que aconteceu aqui então? Very interesting. É muito interessante. Because here you find the law of the temple. Porque aqui você vai encontrar a lei do templo. The law of temple reminds us the blueprint of the church. A lei do templo nos faz lembrar daquela planta da igreja. If Christ built his church Se Cristo de fato edifica a sua based igreja, according to that law. é de fato segundo aquela lei. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now I don't have time to give you the design.
Eu não tenho tempo aqui de mostrar todo o projeto, You o desenho. you just go to any in the back probably of your Bible, Talvez no final da sua Bíblia lá, and you always can find Jerusalem. você talvez encontre ali um mapa de And you Jerusalém. also can find now in there you find the temple. E ali você vê onde é que está o templo. So the temple is inside the city. Ou seja, você vai ver que o templo está dentro da cidade. Or temple and the city is one. Ou seja, o templo e a cidade são uma coisa só. But don't forget, Mas não se esqueça, according to original God design, de acordo com o projeto original de Deus, when David draw that picture, quando Davi fez aquele desenho, inspired by God himself, inspirado pelo próprio Deus, when he found the foundation of the temple, quando ele encontra ali a fundação do templo, it was north of the city. de fato ele estava ao norte da cidade. Because city of David Porque a cidade de Davi, was the cradle of Jerusalem. de fato, foi o berço de Jerusalém. So from the very beginning, Do princípio, in God's mind, na mente de Deus, and temple and the city are two things. o templo e a cidade são duas coisas. Should be south of the temple. Então, a cidade deveria estar ao sul do templo. Temple is always in the higher place. O templo sempre estaria no lugar mais alto. So finally, he discovered Temple Mount. Então, finalmente, ele descobriu o monte do templo. Remember? Lembre? Now, when angel was about to destroy the city, Quando o anjo estava para destruir a cidade. so the prophet told David, Então, o profeta falou com Davi: go to Mount Moriah. vai lá para o Monte Moriá. You see, much higher than that. É muito mais alto. There you have threshing floor. Ali você vai encontrar a eira. And offer your burnt offering. Oferece ali o teu sacrifício. And you what happened? E o que aconteceu? When he offered the burnt offering, Quando ele oferece aquele holocausto, he discovered the fire really come down and consume the sacrifice. ele observa então que o fogo desce e consome aquele sacrifício. What does that mean? O que significa isso? That means God was satisfied. Significa que Deus se satisfez. This must be the very place in the heart of God. Ali tem que ser o local exato que está no coração de Deus. Before that, Antes disso, for 400 years, por 400 anos, people only know that as pessoas apenas through sabiam, the word of Moses. pela palavra de Moisés, When you enter into the land, que quando eles entrassem na terra, you cannot offer your sacrifice anywhere. eles não poderiam oferecer o sacrifício em qualquer You lugar. have to go to appointed place. Eles tinham que ir para o lugar indicado, God has chosen among the 12 tribes. que Deus tinha escolhido entre as 12 tribos. And later we know that. E mais tarde nós Nobody knows sabemos. where is it. Ninguém sabia onde que era. Now, David, Então Davi, God said, you go to the prophet said, you go to the threshing floor. então falou para que ele fosse até aquela eira. When he built the altar, Quando ele edifica ali o altar, and when he saw that God accept his burnt offering, então ele vê que Deus aceita ali o seu holocausto. what did he say? O que ele diz? According to Chronicles, De acordo com Crônicas. he said, this is the house of God. E ele diz: esta é a casa de Deus. So from now on, E daquele momento em diante, only on the Temple Mount you are able to build the temple. somente no monte do templo você poderá edificar o templo. Not anywhere else. Não é em qualquer outro lugar. But remember, Mas lembre-se, when God showed that to David, quando Deus mostrou aquilo para Davi, where is the temple site? onde é que está o local do templo? North of city of Jerusalem. Estava ao norte da cidade de Jerusalém. So what is the law of temple? Qual que é a lei do templo? God's mind, Na mente de Deus, God's will, a vontade de Deus is always go back to the original. sempre volta ao que estava no You princípio, ao have to original. ask, what was the original will of God in relation to the temple and the city? Você sempre tem que perguntar qual que era a vontade e o desejo original de Deus no tocante à cidade e ao templo. Later, for various reasons, Então, mais tarde, por muitas razões, and you discover the palace of Solomon just next to the temple. você descobre que o palácio de Salomão está adjacente ao templo. That's why in this book, É por isso que neste livro, God was complaining. Deus está reclamando. Because you find that many dead body of the king in that vicinity. Porque encontrariam os corpos de muitos reis ali. Because they are neighbors. Porque eles eram vizinhos. So everything was polluted. Tudo estava então poluído. And every time when they destroy the palace, they destroy the temple. Então toda vez que eles destruíam o palácio, destruíam o templo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e for irmãs, some reason, por alguma razão, we don't know why. não sabendo por Because quê. the
tradition, por causa da tradição, because of history. por causa da história. So if you study the story, if you study history in the time of Solomon, Se você estudar a história na época de Salomão, and you discover, você descobre. at that time, now the temple become part of the city. você descobre que de alguma forma o templo começou a fazer parte da In cidade. the time of Hezekiah, Na época de Ezequias, because northern kingdom was fallen. pelo fato do reino do norte ter caído. So there were many refugees came to the city. Então houve muitos refugiados que vieram para a cidade. Originally, the city of Jerusalem only along the mountain range of Mount Moriah. Então, originalmente, a cidade de Jerusalém ficava naquela cordilheira, naquela cadeia de montanhas ali, ao longo do Monte Now you have Moriá. to expand the whole Jerusalem Mas agora eles tinham que expandir to Jerusalém accommodate the refugees. para poder acomodar, receber os So refugiados. according to the Bible, De acordo com a Bíblia, you have the western district of the city of Jerusalem. você então tem o distrito ocidental da cidade de Jerusalém. So now Jerusalem, like this book, Então, Jerusalém é como esse livro aqui, ó. you have 2 pages. Você tem 2 páginas. This Mount Moriah, Aqui está o Monte Moriá this western mountain range. e aqui está a cadeia ocidental. So this become whole Jerusalem. Então, isso tudo se torna Jerusalém. And the Temple Mount is only here. E o monte do templo está apenas aqui. Do you see that? estão vendo? When the city expand, Quando a cidade expandiu, when the tradition and history expand, quando a história e a tradição fez com que ela now expandisse. you know that, and unconsciously, temple is become part of the city. Automaticamente ou inconscientemente, o templo começou a fazer parte da cidade. So, brothers, Então, irmãos, if the temple of Ezekiel has some spiritual meaning, se de fato o templo de Ezequiel tem algum significado the espiritual, first meaning is, the first law is, a primeira lei é: go back to the original will of God. retorne à vontade original de Deus. Don't just do the things according to history and according to tradition. Não apenas faça as coisas de acordo com a tradição ou com a história. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, how this can be done? como isso pode ser feito? Thank the Lord. Graças ao Senhor. The glory of God will do by himself. A glória de Deus fará isso por si The mesma. return of the glory of God. O retorno da glória de Deus. That return, Essa volta, that act este ato, actually will bring us back to the God's original will. de fato, nos trará de volta à vontade original de Deus. Now, originally, these two are one. Originalmente, esses dois eram um só. But we already mentioned. Nós já mencionamos. When the feet of our Lord upon Mount of Olives, Quando os pés do nosso Senhor tocarem o Monte das Oliveiras, and you know that whole mountain range of Moriah also shaking. você também observará que toda aquela colina do Monte If Moriá this side também split tremerá. if this side split into two, Se do lado de cá, no Monte das Oliveiras, for dividido em a dois, valley from east and west was created. e será criado então um vale na direção leste-oeste, Can you believe that that's only happened to Mount of Olives? você acha que isso vai acontecer com o Monte das Oliveiras? Of course not. Claro que não. Because Mount Moriah and Mount Olive, they are parallel to each other. They're so close. Porque o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá estão paralelos um ao outro e são muito Only próximos. Kidron Valley in between. Há somente o Vale de Cedron entre eles. So if you find the shaking on the Mount of Olives, Se houver então um tremor no Monte das Oliveiras, definitely you find the shaking in this side of the valley. você também observará um tremor do outro lado do vale, And by the act of the glory of God, pelo ato da glória de Deus. you can imagine Você pode imaginar the Temple Mount being pushed to northward, que o Monte do Templo será empurrado na direção norte and the Jerusalem remain. e Jerusalém permanecerá onde está. Now, if you study the Bible, Se você estudar a carefully, Bíblia cuidadosamente, now, of course, we cannot do it now. é claro que não podemos fazer isso agora. Now, according from the Word of God, Então, a partir da palavra de Deus, we are able to locate the city of Jerusalem at that time. nós conseguiremos localizar a cidade de Jerusalém naquela época. Roughly the same position of today's new city. Aproximadamente na mesma localização da cidade de Jerusalém de hoje. nova. Today's new city is 7 times than the temple site. A cidade hoje de Jerusalém, It's 7 times than the old city. a cidade hoje, a cidade moderna de Jerusalém hoje, ela é 7 vezes maior do que a cidade velha de Now, Jerusalém. according to the Bible, De acordo com a Bíblia, now the city of Jerusalem a cidade de Jerusalém actually is 10 times than the old city.
10 times, 10 times. Which one? No, the city of Jerusalem at that time. No, in the south, city of Jerusalem. That area, the area is 10 times of the temple site. Então a cidade de Jerusalém naquela época era 10 vezes maior do que a área do templo daquela época. So roughly overlap for your imagination. Para que você consiga imaginar, That means it's just almost overlap with today's new city. ou seja, é como se ela sobrepusesse com a cidade nova de Jerusalém hoje. Now, from biblical data, you are able to determine it. Então, se você observar os dados contendo na Bíblia, você vai conseguir determinar So isso. now you understand. Então agora você entende. It is by the act of the glory of God. Vai ser pelo ato da glória de Deus, Through that earthquake. por intermédio daquele terremoto. Somehow God separated these two. De alguma forma, Deus separa essas duas And coisas. finally, E finalmente, you see that the temple is in the highest mountain. você vai observar que o templo estará naquele monte mais alto. So what is the law of the temple? Então, qual que é a lei do templo? Now we are told that the whole area surrounding the mountaintop is most holy. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Holy means separated. Santo significa separado. Originally mixed with the city. Inicialmente estava misturado com a cidade, Now separated into two. mas agora separado em dois. Temple is temple. O templo é o templo City is e city. a cidade é a cidade. Just like from the very beginning. Exatamente como foi no princípio. When David saw that this is the house of God. Quando Davi de fato viu que ali era a localização da casa de And Deus. when they built that temple, Quando eles edificaram ali o templo, remember, lembre-se, it is always north of the city of Jerusalem. ele sempre estava ao norte da cidade de Jerusalém. So do you see that? Vocês veem isso? When Messiah built his temple, Quando o Messias edifica o seu templo, the first principle, o primeiro he princípio, knows that through the history and the tradition, ele sabe que por causa da história e da tradição, today as if we do not recognize anything about church anymore. é como se nós não reconhecemos nada mais a respeito da igreja. Today when we talk about church, we talk about building. Hoje, quando falamos da igreja, falamos a respeito de uma edificação So de um some people prédio. say, "Oh, I forgot to leave my umbrella in the church." Eu esqueci meu guarda-chuva na igreja. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if the church is the body of Christ, se a igreja é de fato o corpo de Cristo, is it possible for you to leave an umbrella there? será que você consegue esquecer um guarda-chuva ali? I know some doctor Eu conheço um doutor, who um was médico, out of his mind. que estava completamente fora de He si. left some scissor in the body of the patient. Ele esqueceu assim, um instrumento cirúrgico dentro da barriga do That's paciente. possible. Isso é possível. But with the body of Christ, Mas no corpo de Cristo, that's impossible. isso é impossível. So you see, brothers and Você vê, sisters, irmãos? today, because of tradition, Hoje, por causa da tradição, because of history, por causa da história, now we're all confused. nós ficamos confusos. We even do not know what is church. Nós nem mesmo mais sabemos o que é igreja. So if we want to see the blueprint, Se nós quisermos conhecer a planta original, and you can imagine, você pode imaginar, 2,000 years ago, há 2000 anos, and the glory of God already back to Christ and His church. a glória de Deus retornou na pessoa de Cristo e na igreja. Now, my brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, remember, lembre-se, everything according to the day of Pentecost. tudo deveria ser de acordo com o dia de And Pentecostes. it is the beginning. Ali é o princípio. And all God wants E tudo que Deus deseja is His original will. é a sua vontade original. And this is called the law of temple. E esta é chamada a lei do templo. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, isn't that wonderful? não é maravilhoso? Do you see that? Você consegue ver? Just because the act, just because return, the coming back of the glory, Somente com o retorno da glória, on His way back, quando ela retornar, He built His house. ele edifica sua casa. And not only that, E não somente He isso, separated His house. ele separa sua casa. And He put His house on the Temple Mount, E ele dispõe a sua casa no monte do templo, which is above all the que mountains. está acima de todos os montes. And then E então, it's most holy place. ali é o lugar santíssimo. In God's original desire. No projeto, na concepção original de What Deus, is church? o que é a igreja? Most holy place. O lugar santíssimo. It is glory of God that separates us. É a glória de Deus quem nos separa. It is glory of God separates us from the world. É a glória de Deus quem nos separa do mundo. So love not the world. Então não ameis o mundo. It is all right
for the boat on the water. Tá tudo certo se você ver um barco flutuando na It is água. not all right water in the boat. Mas não está certo se você ver água dentro do barco. But look around today. Olha ao seu redor hoje. What happened to the church? O que aconteceu com a igreja? Now, brothers and sisters. Irmãos e irmãs, And then you discover when church become part of society. você descobre quando a igreja se torna parte da sociedade. You can imagine Você já até pode the imaginar departure of the glory of God. como de fato a glória de Deus saiu. Where is the glory of God? Aonde está a glória de Deus? There is separation. Onde ela existir, ali haverá separação. Do you see that? Você vê isso? Even separation between holy temple and holy city. Então observe que a separação há entre o templo santo e a cidade And santa. make the temple most holy. E é de tal forma que o templo ele é santíssimo. For us, holy city and holy temple should be one. Para nós, o templo santo e a cidade santa é a mesma coisa. No, brothers. Não, irmãos. God is jealous God. Deus é um Deus ciumento. He wants to complete 100% purity. Ele deseja a pureza 100% completa. Look around today. Olha ao seu redor hoje. You can imagine. Você pode No imaginar. wonder departure of the glory of God. Não é de se admirar que você vê então a partir da saída da glória de So Deus. that's the first lesson we have to learn. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender. For that reason, Por essa razão, describe the temple to the house of Israel, to the house of Israel. Verse 10. Versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel. That they may be ashamed of their iniquity. Mostra a casa de Israel este tempo para que ela se envergonhe das suas iniquidades. When we look at the description of the temple of Ezekiel, Quando nós observamos e lemos a descrição do templo de Ezequiel, it ought to put us to shame. realmente tem que nos envergonhar. What is our iniquity? Qual que é a nossa iniquidade? We love the world. Nós amamos o mundo. We befriend with the world. Nós fazemos amizade com o mundo. And you discover everything happen in the church just like it happened in the world. Você vê que acontece na igreja tudo aquilo que acontece no mundo. Do you see that? Você vê isso? Separation is the most important law. A separação é a lei mais importante. Today, Hoje, in the church, na igreja, there is no separation. não há separação. What is holy? O que é santo? Holy means separation. Santo significa separado. So may the Lord really speak to our Que o hearts. Senhor realmente fala aos nossos corações. There are many things to say. Há muitas coisas a dizer. And if they are ashamed of all that they have done, Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram. make known to them the design of the temple. Faz-lhes saber a planta desta casa. Do you see that? Você vê The isso? more we study the temple of Ezekiel, Quanto mais nós estudarmos o templo de Ezequiel, now the vision really put us to shame. aquela visão realmente deve nos envergonhar. When the glory of God measure us, Quando a glória de Deus nos mede, we cannot afford to be measured. nós não conseguimos ser medidos. We feel ashamed. Nós nos envergonhamos. Shame is just contrast to the glory. E a vergonha é o oposto da glória. But because we feel guilty, Mas pelo fato de nos sentirmos because we feel culpados, shame, pelo fato de nos sentirmos and envergonhados, then show them more. então mostre mais. So because of that, Por causa disso, and they have made known to them the design of the temple faz-lhes saber a planta desta casa and its arrangement, e o seu arranjo, its exits as suas saídas, and entrances, as suas entradas its entire design and all the ordinances, e todas as suas formas e todos os seus estatutos. all its forms and all its laws. Todas as suas formas e todos os seus estatutos. So you see, brothers, Então você vê, that's what we are here for. todos os seus dispositivos e todas as suas leis. É por That's isso que how we estamos are going to aqui. spend our evening together. É nisso que nós gastaremos a noite de hoje juntos. Because we want to learn the forms of the temple, Porque nós queremos conhecer as formas do templo, ordinances of the as temple, ordenanças do templo and also the law of the e temple. também as leis do templo. And first law of the E temple, a primeira lei do templo, remember, lembre-se, it is the act of the glory of God himself. é um ato da própria glória de Deus. If the glory of God really returned today, Se de fato a glória de Deus retornar hoje, the first act o primeiro ato is to push the Temple Mount above everything. é de fato empurrar para que o monte do templo fique acima de todos os demais montes. Through history, Através da história, human hand make these two together. as mãos humanas uniram aqueles They dois. say, so what? Então, Holy qual o temple problema? and holy city. É a cidade santa e o templo Both santo. of them are holy. Ambos são santos. But if you know the mind of God, Mas se você de fato conhecer a mente de Deus, by mere act of returning, of the return of the glory, o simples ato do retorno da glória, separation was formed.
vai haver uma separação. Brothers, Irmãos, what do you see? o que você vê? You see the temple in the Temple Mount, Você verá o templo no Monte do Templo and then you find the city of Jerusalem. e você verá a cidade de Jerusalém, It's still holy city, ainda a cidade santa, but in the south of the temple. mas estará ao sul do templo. So may the Lord really speak to Que our isso realmente hearts. fale aos nossos corações. Our time is gone. Nosso tempo acabou. So we can only continue tonight. Nós só poderemos continuar hoje à noite. But again, that's what we are going to study. De novo, é isso que nós estudaremos. We are not just trying to curiosity sake, try to find out what is the Ezekiel, temple of Ezekiel. Nós não vamos fazer só por curiosidade para poder entender o que é o templo de Ezequiel. It is literal. É literal. And that's why É por isso. you can teach Jewish people, the people of Israel, like this. É por isso que você pode ensinar o povo de Israel dessa forma. They are not spiritual as we are. Eles não são espirituais como somos. In Nós. the millennium time, Na época do milênio, we Christians are already in the heavenly compartment. nós cristãos estaremos no compartimento celestial. So this temple belongs to the earthly department. E esse templo, no entanto, ele pertencerá ao compartimento terreno. Now, these people also need to be well educated. Então aquelas pessoas ali precisarão ser bem ensinadas. Everything according to heavenly pattern. Tudo aquilo segundo o padrão So celestial. because of that, Por causa disso, we are able to derive the spiritual principle from the temple of Ezekiel. nós poderemos então derivar os princípios espirituais On do, the monte one hand, do templo de Ezequiel. Por um lado, It is literal temple in the time of millennium, será um templo literal na época do milênio. but it's a reflection Mas é uma reflexão of the church many, many years ago. da própria igreja há muitos anos, On the muitos day anos of antes, Pentecost. no dia do Pentecostes. Now we see the glory of God from the very beginning. Nós vemos ali a glória de Deus desde o princípio. And body of Christ was born. E o corpo de Cristo nasceu. At that time, Naquele it momento, is the glory of God fill the whole house. foi a glória de Deus quem encheu toda a casa. After so many years, E após tantos anos, everything was distorted. tudo está distorcido. Through the human hands, Por meio das mãos humanas, mix everything together. que misturou tudo. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Let us learn the first principle. vamos aprender este primeiro princípio. First law of temple, A primeira lei do templo, which is separation, que é separação, which is sanctification. que é santificação. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, take your shoes off, remova a sandália dos seus pés, because this is the holy ground. porque este é um lugar santo. Whenever we gather together, Todas as vezes que nos reunimos, remember, lembre-se, we are on the mountaintop. nós estamos no cume do monte. That's according to eternal will of God. E isso está de acordo com a I vontade e think that's proposta eterna de all Deus. for this morning. É tudo para esta manhã. Let's pray. Vamos orar. Senhor, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Amen. E, Senhor, mais uma vez nós pedimos que ela possa, de fato, impressionar, Senhor, os nossos corações e, Senhor, trazer transformação. Senhor, como nós carecemos do Senhor, para que sejamos por Ti santificados. Amen. Senhor, por isso nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Porque nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Amen. Dependemos de Ti, Senhor, para esse dia, para que o Senhor possa, de fato, concluir aquilo que o Senhor deseja falar conosco por meio deste livro. Amen. Senhor, nos encomendamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amen.